O Saúde em Dia de hoje recebe o psiquiatra Gustavo Fonseca Genelhu para falar sobre suicídio e deixar mais claro que é preciso falar sobre esse assunto, não é, doutor Gustavo? Justamente. É mais do que importante a gente falar sobre esse assunto, Setembro Amarelo, suicídio. E falar sobre esse assunto, doutor Gustavo, estimula o suicídio? Isso é verdade? Não, isso na verdade é um mito, né? E é muito importante que a gente quebre esses estigmas, esses tabus, e a gente utilize não só o Setembro Amarelo, que é um setembro que representa a alegria, a felicidade dessa cor, né? Mas ao longo do ano, que isso seja transmitido com o intuito de que esse tabu, esse mito, esse estigma de que a pessoa que comete ou tenta suicídio, né, não tem oportunidades e tem medo de falar sobre o assunto, que a gente consiga, através, né, desse mês, e isso seja transmitido para os próximos meses, aquela ideia de que a gente precisa de falar sobre o assunto. E o Setembro Amarelo, ele é até recente, né, doutor Gustavo? É de 2015 essa iniciativa no Brasil. Por que ainda existe tanto tabu em relação a esse assunto? Então, isso é algo um pouco cultural, né? Ou seja, ao longo da nossa humanidade, o que se entendeu foi que o suicídio, na verdade, era algo dentro de um contexto espiritual como um pecado. Então, isso já vai dentro da própria pessoa que sofre, que tem esses pensamentos, criando aquela ideia de descriminalização, de medo. E isso faz com que, às vezes, esse assunto ele seja escondido dentro das famílias, dentro dos contextos sociais. Então, assim, esse estigma ele precisa ser quebrado. Na verdade, a gente precisa de comentar sobre o assunto, porque é isso que faz com que o risco de suicídio possa ser prevenido. Eu estava lendo que uma pessoa se suicida a cada 45 minutos no Brasil, 45 segundos, se não me engano. É uma taxa maior do que muitas outras doenças, mata mais do que muitas outras doenças, e é alarmante, porque se a gente ficar calado, essas pessoas que estão precisando de ajuda não serão ajudadas. O que leva uma pessoa a se suicidar, doutor Gustavo? É uma função química no cérebro? É uma questão social? O que acontece com essas pessoas? Então, assim, na verdade é um pouco de tudo isso, né? Existem fatores de vulnerabilidade, de risco. Então, desde origens genéticas, e a gente tem que tomar muito cuidado, até dentro desse contexto genético, de pessoas dentro de um contexto familiar que já cometeram suicídio. Aqueles outros indivíduos ali também são mais vulneráveis, né? Até as várias situações, como os transtornos mentais, e aí a gente incluiria a esquizofrenia, a depressão, o uso e abuso de substâncias e os transtornos de personalidade como os 4 grupos principais, e principalmente também a falta de vínculos. A gente está numa sociedade em que as famílias estão um pouco desestruturadas, os relacionamentos são muito feitos dentro de vínculos afetivos muito tênues, muito frágeis, e isso faz com que aquelas pessoas tenham mais risco, né, justamente por não terem vínculos, por ter uma rede social frágil. Então, assim, a gente tem vários fatores que são esses fatores considerados de risco, todos eles modificáveis que possam ser reparados, né, para diminuir justamente o risco do comportamento suicida. Gustavo, o isolamento que as redes sociais, no caso, né, a internet, que as pessoas hoje elas ficam muito tempo, né, mexendo no computador, no celular, isso influencia também? Pode influenciar de forma positiva ou negativa. Como existem esses fatores de proteção, a rede social, os nossos amigos virtuais, de algum modo, eles podem ser fatores de proteção ou de risco. Quantos mais laços afetivos e mais vínculos e relacionamentos uma pessoa com um risco de comportamento suicida fizer, laços fortes afetivamente, menor o risco dela cometer suicídio. Então, uma pessoa nessa situação ela não poderia unicamente se direcionar para uma rede social como talvez o único pilar de sustentação diante dos problemas, que muitas das vezes esses vínculos dentro de um contexto de redes sociais, eles são realmente muito frágeis e podem não sustentar, não dar apoio necessário àquela pessoa no momento que ela precise.
Você falou a questão dos riscos, né? As pessoas que têm um comportamento de risco. Quais são esses grupos de risco que tem, né, as pessoas que são mais vulneráveis ao suicídio? Sim. Normalmente essas pessoas, elas tendem a já manifestar sintomas psiquiátricos, né, desde talvez o início dos pensamentos suicidas. 90% pelo menos das pessoas que pensam em suicídio, elas têm por trás um componente psiquiátrico. E esse componente ele se manifesta na forma de sintomas, muitas das vezes os sintomas depressivos como os principais sintomas de uma pessoa que pensa em suicídio, né? Entre eles, então, a tristeza, as alterações de humor, os sentimentos depreciativos, de culpa, de ruína, a falta de planos para o futuro, né, a fadiga e as alterações fisiológicas que trazem baixa energia, cansaço físico e mental, perda de sono ou alterações do apetite. Então a gente vê que essas pessoas vão dando esses sinais e em algum momento o pensamento suicida pode ser algo que surja e mostra toda a gravidade daquele sofrimento psíquico e por isso, né, a abordagem de imediata seria fundamental para a prevenção. E sempre esses sinais vão existir. Nunca assim uma pessoa de uma hora para outra ela vai ter um comportamento suicida e vai de fato chegar ao ato. Porque a gente vê algumas, por exemplo, notícias de pessoas famosas que se suicidaram e que, né, do lado de fora tinha uma vida positiva, ativa, e a gente já pensa assim, por que essa pessoa se suicidou e tem a sensação de que a vida dela era positiva, né, ou perfeita. O suicida, ele tem um comportamento mesmo, ele apresentava sinais e talvez as pessoas que viviam ao redor, elas não percebiam isso? Algumas situações a gente observa em pessoas que pensam em suicídio, né, e isso é fundamental para explicar um pouco desse questionamento. Entre eles a ambivalência como algo que marca pessoas que pensam em suicídio. Então, em algum momento eles não estão pensando, em algum momento eles estão ambivalentes e querem viver. E nesse momento, às vezes, eles transparecem que a vida está em perfeita harmonia, que eles estão felizes. E em outro momento eles estão ambivalentes e já talvez tenham a ideia e o pensamento de que a vida não vale mais a pena, né? Assim como comportamentos impulsivos. Então a impulsividade é um outro fator que marca pessoas que às vezes pensam em suicídio. Nessas situações, às vezes elas podem manifestar um comportamento sempre alegre e de bem-estar, mas num momento de desequilíbrio, num momento de estresse, num momento difícil da vida, aquele comportamento às vezes vem sem um freio, sem um raciocínio, sem medir consequências, né? E uma outra situação seria a rigidez. Aí normalmente essas pessoas, elas já estão pensando em suicídio há mais tempo, né? Mas elas estão pensando em suicídio, mesmo sendo talvez o fator mais complicado de se lidar, porque a pessoa tem um pensamento muito forte, mas por trás daquele pensamento existe o que a gente chama de umas disfunções cognitivas. Então ela tem aquele sentimento de que aquela dor, aquele sofrimento é insuportável e é interminável. Mas isso é uma disfunção cognitiva. Nada na vida da gente é insuportável e interminável. Mas naquele momento aquelas pessoas pensam que é. E é por isso que o suporte, a ajuda, pode fazer com que elas consigam refletir sobre os próprios sentimentos, os próprios pensamentos e assim mudar um pouco essa rigidez, essa ideia de que realmente só existe uma saída para os problemas que ela sofre, né? O que você falou me fez pensar em duas coisas. Eu li que a pessoa que se suicida, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, quer acabar com o sofrimento. E você comentou a respeito das pessoas que estão ao redor, que poderiam ajudar, né? O que os familiares, os amigos e até a sociedade pode fazer para ajudar essas pessoas que estão, né? Que eu acho que a gente pode chamar de um limbo, né? Então ali entre um passo para frente e um passo para trás. Sim. Na verdade, assim, quem
quem quer ajudar não precisa de ser psiquiatra, não precisa de ser psicólogo, qualquer pessoa pode ajudar. E é por isso que a gente traz esse tema como um tema de discussão de saúde pública, para que todas as pessoas se informem por isso. Né? Você não precisa de ser psiquiatra, você não precisa de ser psicólogo para você ajudar uma pessoa que tem um problema psiquiátrico e que, por consequência disso, esteja pensando em suicídio. O ponto principal é realmente você ouvir. Então, uma pessoa dentro de uma situação de risco de suicídio, ela precisa ser ouvida. E aí ouvida pelos familiares, ouvida pelos amigos, pelos parentes, né, pelos colegas de profissão. E aí ali, ela falando sobre os problemas que atormentam, ela pode, inclusive, amenizar a dor, o sofrimento, ao trazer aquilo ali de forma compartilhada com as outras pessoas. Então, você ter empatia por aquele problema é o primeiro passo para que você possa ajudar uma pessoa. E aí, dali para frente, se você percebe que aquela pessoa está passando por um problema de uma ordem psicológica, pessoal, familiar, mas que está gerando um sofrimento psíquico importante, é importante você perguntar se para aquela pessoa ela ainda acha que a vida vale a pena, se ela ainda faz planos para viver. E aí quando uma pessoa diz que não faz planos e que a vida não vale mais a pena, fica claro que é importante você direcionar essa pessoa para um profissional especializado, né? E aí a confidencialidade, o sigilo talvez já não seja algo tão importante, mas sim a preservação da vida como algo de mais valor. E aí essa pessoa precisa de ser direcionada para um acompanhamento médico. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Gustavo, e também das formas de prevenção, né, do suicídio, que eu acho que é o que a gente mais quer fazer, né? Sim, né, é o que a gente luta, porque 100% dos suicídios podem ser preveníveis. Ok, daqui a pouco a gente volta.